Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês duas ações com potencial de valorização acima de 200%. Essas ações aqui que podem disparar na bolsa são ações bem óbvias e são as maiores estatais aqui do Brasil. O mercado pode não estar dando tanto a bola e essas ações poderiam mais do que dobrar de preço, multiplicando o capital do investidor. Mas não somente isso, essas ações também são excelentes pagadoras de dividendos e têm uma boa perspectiva de pagar uma excelente renda passiva para o ano de 2026 em diante. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem quais são essas joias raras. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A primeira ação dessa lista são as ações do Banco do Brasil. E claro, pessoal, quando a gente fala de estatal, a gente não pode esquecer do Banco do Brasil. Mas vale um detalhe muito interessante que poucos investidores esquecem de avaliar. O Banco do Brasil, ele é estatal, menos estatal que a gente tem na bolsa. Por quê? Porque mais da metade do capital social do Banco do Brasil pertence ao governo, ou seja, 50,01% das ações é do governo. Os restantes 49,9% é dos acionistas privados, ou seja, né, tecnicamente do mercado financeiro, investidores estrangeiros, institucionais e pessoas físicas. Então, o Banco do Brasil ele pode ser uma estatal, mas ele também tem um grande peso na parte privada. Um sinal aqui, né? Um detalhe que as pessoas acabam se esquecendo de analisar com cautela. Então, essa volatilidade na ação do Banco do Brasil tende a ser bem elevada. Sim, perceba que o valor patrimonial oscila abruptamente, sendo cotado por níveis altos e níveis baixos, mas isso não decorre só por questão ali da atividade política do banco, e sim por conta de que o banco é cíclico, muito ligado ao agronegócio. O agro, pessoal, ele é uma commodity, então o Banco do Brasil ele tem uma dinâmica de uma ação de commodity, ele acaba aí consequentemente oscilando a uma velocidade mais elevada. E não somente na dinâmica das ações, mas sim também no seu próprio resultado. A gente vê que o resultado do Banco do Brasil é crescente sim no longo prazo, mas ele oscila bastante. Ó, perceba que o ano cai, depois volta a subir forte, depois cai, depois sobe de novo. Isso aqui faz parte do agro. Porém, quando você coloca o banco numa lupa de longo prazo, ele gerou muito retorno para o acionista. Desde o Plano Real, a ação do Banco do Brasil aí, mais do que subiu de 80 vezes. Você pega aqui, por exemplo, a cotação nominal lá no ano de 2000, nos anos 2000, um pouco depois ali do Plano Real, a ação do Banco do Brasil custava uns 22 centavos. Se você pega a ação atual de 23,39 e divide pela cotação da época, o Banco do Brasil se valorizou 10.531%. Perceba que ele subiu bastante, o que dá uma rentabilidade anual composta muito acima da média. Você coloca aqui, ó, 10.500% de rentabilidade, o Banco do Brasil deu aí aproximadamente 19,66% ao ano. Isso apenas com valorização. Porém, a gente sabe na prática que o Banco do Brasil paga bons proventos. Então, somando aqui com o provento que ele paga, tecnicamente ele deu aí de retorno 27,66% ao ano. Essa é a vantagem de você ter uma ação como o Banco do Brasil, que é uma empresa de qualidade, que cresce seu resultado e está cotada por múltiplos baixos. Portanto, agora o trabalho do investidor é saber se de fato tem esse potencial de apreciação e de bons dividendos. Bom, olhando para o indicador do valor patrimonial da ação, já pode ter aqui um sentimento. Por quê? Porque, ó, hoje o valor patrimonial da ação do Banco do Brasil é de 0,70, correto? Na média, o banco é cotado por 1. Porém, a gente sabe que quando o mercado sobe, ele fica muito acima cotado de suas médias. O mercado tende a exagerar, cotando as ações por múltiplos mais elevados do que a média histórica. E perceba que quando a gente pega um estudo aqui de Banco do Brasil, é normal em ciclos de alta ele se valorizar mais de 1000% e 300%, como aconteceu em cenários anteriores. Então você ver o banco negociando a 1,5 a 2 vezes o valor patrimonial não seria nada de outro planeta, como já aconteceu aqui na história do Banco do Brasil. O PVP do banco já chegou em mais de 3 vezes. Então, supondo que o Banco do Brasil, né,
vai ser precificado no próximo ciclo de alta por 2 vezes o valor patrimonial, a ação do banco precisaria se valorizar quase ali uns 200%. Até superaria 200% se o valor patrimonial ficasse ligeiramente cotado acima de 2 vezes. Então perceba de que a ação tem sim esse potencial. Ah, Pablo, mas no ciclo de alta passado, será que o banco subiu 200%? Subiu, pessoal. Você pega aqui, ó, nos últimos 10 anos na ação do Banco do Brasil, você observa que sim. Você pegando numa lupa aqui, ó, de longo prazo, de 2016 até o ano, né? Você pega aqui, ó, de 2024, o Banco do Brasil subiu 300% e aqui, ó, chegou a subir 200% em apenas 3 anos. Perceba que é possível sim ter essas grandes altas, porém você tem que ter coragem, né, de comprar nas grandes quedas. E claro, obviamente que nada se trata de recomendação. Então sim, o banco tem potencial de apreciação nos preços atuais e pode voltar a pagar bons proventos, basta o banco recuperar o lucro e você poderia estar comprando hoje aí um Banco do Brasil por um PL, preço sobre lucro, na faixa de 4,24, que se você fizer ali, né, o inverso do preço-lucro aqui na ação, pessoal, você tem, multiplicando pelo payout atual, um dividendo de 7%. Supondo que o banco volte a pagar um payout mais elevado, na faixa ali, ó, de mais ou menos 40%, você pode supor de receber um provento aqui na faixa de 9,2% ao ano na sua média. Então, qual que seria hoje o retorno? Você tem um provento de 9% ao ano somado a um Banco do Brasil que pode ainda se apreciar fortemente na cotação. Segunda ação aqui dessa lista, pessoal, as ações da Petrobras. A Petrobras não tem jeito, tá? Assim como o Banco do Brasil é uma estatal, porém aqui nesse caso, o peso da mão do governo acaba sendo muito mais elevado, porque a Petro, tecnicamente, mais de 80% da estrutura acionária, né, do capital social da Petrobras pertence ao governo. Então sim, essa daqui já é uma estatal mais nata. Porém, a boa notícia é que as leis das SAs estão muito mais fortes. Então o governo não pode simplesmente mais aqui usar a empresa para fins sociais como antigamente. Hoje ela está muito mais visando lucro. Não é à toa que nos últimos 10 anos Petrobras gerou 2.000% de retorno. De fato, quando você pega a base comparativa de 10 anos, o retorno na Petro foi fenomenal. Já incluindo o reinvestimento dos dividendos, a Petro gerou 38% ao ano. Mas é claro que quando a gente pega a empresa desde o plano real, a empresa gerou valor, mas o Banco do Brasil gerou mais, porque você vê que a ação da empresa era cotada ali nos seus R$1 a 73 centavos a cotação da época. Então se você pega aqui, ó, por incrível que pareça, tá? Nem a Petro conseguiu superar a valorização do Banco do Brasil. Mas vamos aqui tratar do retorno da empresa. Petro se apreciou no longuíssimo prazo 6.474%. Se a gente coloca isso aqui em taxa equivalente, 6.500%, vamos arredondar, tá? Consequentemente, Petro deu aí 17% ao ano de crescimento na cotação. Mas aí é que tá. A gente sabe que a empresa paga dividendos, então o retorno da ação chegou igual, até um pouco superior ao do Banco do Brasil. Por quê? Porque em alguns momentos a Petro explode o provento, né? Então ela acaba pagando mais e aí o retorno ficou parecido, um pouquinho superior ao do Banco do Brasil. Mas eu acho que o Banco do Brasil deu mais, por quê? Porque a ação agora tá em queda. Quando o Banco do Brasil chegou naquele topo ali de R$29 a ação, o banco chegou a dar aí mais de 30% ao ano de rentabilidade. Então perceba, né, que superou a Petrobras. Porém, a Petro, em determinados preços, pode ser sim uma boa oportunidade. Assim como hoje, né, que pode trazer uma taxa de rentabilidade bem expressiva. Por quê? Hoje a ação está cotada muito abaixo do seu EV sobre EBITDA médio, que acaba sendo cotado ali em mais ou menos 8 vezes. Hoje temos uma Petro que negocia por 4 vezes o seu EV sobre EBITDA. Então, caso o mercado pague 8 vezes EBITDA, se a gente descontar a dívida líquida, Petro deveria valer no mínimo 1,2 trilhão. Se você divide aqui, ó, pela cotação atual da Petrobras, você tem tecnicamente uma cotação de R$98, quase R$100, né? O que nas cotações atuais de Petro, que dá ali em R$48, a ação poderia subir ainda uns 100%. Perceba que a valorização poderia ser menor que a do Banco do Brasil. Mas claro, pessoal, a Petrobras, ela tem um valor de mercado muito mais elevado do que o Banco do Brasil, né? Se ela fosse subir aqui 200% na mesma velocidade, a ação chegaria a valer mais de 2 trilhões de valor de mercado. Então assim, acaba sendo irreal. Já um Banco do Brasil subir uns 200%, ele valeria ali no mínimo uns 300 a 400 bilhões. Então perceba que esse fator tamanho também acaba aí influenciando, mas eu acho que ambas estão baratas e tem sim um bom potencial. Petrobras fica exposta a commodity do petróleo, petróleo indo bem, ela acaba se dando muito bem, o Banco do Brasil fica exposto ao agro. Se o agro acabar reagindo, soja se valorizando, né? Preço do milho, tecnicamente o Banco do Brasil
também tende a se beneficiar. Eu até falo aqui pro pessoal, né, que as duas são tecnicamente interligadas. Por quê? Porque é um efeito dominó, pessoal. Quando o preço do Brent acaba se valorizando, a Petrobras se beneficia e isso ao mesmo tempo encarece os preços dos fertilizantes, que acaba sendo ali usado como soja e milho, que é o biodiesel, né? Acaba sendo derivado do petróleo. Então, consequentemente, também tende a valorizar o agronegócio. O Banco do Brasil se valoriza e tende a pegar aí o bonde um tempo depois. Por isso que eu acho que as duas são correlacionadas. Quando uma tá barata, muito provavelmente a outra também vai estar barata. Por esse fator, né, de vias indiretas, de que o petróleo sobe, isso puxa também o preço das commodities agrícolas. Essa daqui, pelo menos, é a minha visão com Petrobras e com o Banco do Brasil. Ambas baratas e com bom potencial de valorização. E claro que eu tenho as duas na carteira do canal. Perceba que Banco do Brasil representa 40% da minha carteira, 4.140 ações do banco, e eu tenho Petrobras, né? Representando 8,91% da carteira, 440 ações aqui a um preço médio de R$ 31,45, que dá sim um valor financeiro bem interessante. Porém, claro, isso aqui foi acumulado ao longo prazo, nada foi acumulado aqui, obviamente, de uma vez, tá? E já comentei embaixo, pessoal, se vocês têm Petrobras e Banco do Brasil. Em particular, tenho e acredito sim nas duas por longo prazo. E pensa, só aqui um cálculo antes da gente encerrar esse vídeo. Se o Banco do Brasil der repetir tecnicamente esse retorno de 27% ao ano no longo prazo, imagina que você tenha 100 mil aplicados no Banco do Brasil. Sabe quanto que você vai ter em 5 anos? Realizando ali, ó, finge, vai, uma taxa de aporte, você poderia acumular R$500 mil somente com o Banco do Brasil. Se ele der um pouquinho mais, se você pegar um bom ciclo de mercado, você pode ter ali uns 600 mil, isso em 5 anos. Agora estende isso aqui, ó, para, vai, 15 anos, colocando, né, 27% ao ano. Olha o tanto que você pode ter. 7 milhões. Perceba que quanto mais você conseguir uma rentabilidade no longo prazo, maior será o seu nível de patrimônio. O mesmo também se cabe aqui para as ações da Petrobras. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comente aí se vocês têm ações do Banco do Brasil e da Petrobras e o que acha dessas empresas para longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!